Está começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido diretamente aqui da TV ADNP. Estamos estudando ao longo desta semana a lição de número 11, que tem como tema: o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Estaremos estudando essa lição no próximo domingo, dia 14 de setembro. Então convidamos a todos, aqueles que puderem, estarem conosco nas nossas igrejas, aprendendo a respeito deste assunto tão importante para os nossos dias, pois trata de um assunto que está presente ao longo dos nossos dias. Nós estamos lidando no dia a dia com ele, né? E o texto áureo da nossa lição, dando abertura então à lição de hoje, que está registrado, né, no Tiago, capítulo 14, e o versículo de número 12. Vamos estar lendo: há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Esse é o texto áureo da nossa lição. Então, dando aqui a introdução, Tiago, continua com o seu ensinamento prático. Na aula passada nós tratamos um pouco a respeito deste ensinamento prático. Na aula de hoje ele continua, abordando então agora acerca do julgamento construído ou construindo contra alguém. Então esse julgamento ele pode ser tanto exteriorizado quanto também interiorizado. Ou seja, as pessoas fazem julgamento e muitas vezes guardam para si, mas ela tem um julgamento construído, formalizado em relação a uma certa pessoa ou pessoas, E aquele julgamento exteriorizado é aquele que a pessoa, então, ele já formou e ele acaba difundindo, passando para outros, E, então, esse julgamento, por sua vez, reflete na relação social entre os irmãos, E Tiago, além de tratar do julgamento, ele também começa a abordar um outro assunto, que é o planejamento da vida. Então, esses dois assuntos, tanto o julgamento como o planejamento, eles fazem parte do nosso dia a dia. E a lição ela vai tratar justamente desta questão ao longo desta semana. O objetivo, então, da aula, ele vem primeiramente para analisar os perigos, de se colocar como juiz em relação aos irmãos, às outras pessoas, E, em segundo lugar, ele vem também para conscientizar acerca da brevidade da vida, ou seja, a vida é curta. E, por fim, também mostrar que a arrogância e a autossuficiência são pecados. O primeiro capítulo dessa lição, ele vem abordando sobre o perigo de colocar-se como juiz. E para tanto o escritor ele coloca, abrindo aqui esse primeiro capítulo, ele vem tratar sobre a ofensa gratuita. Mais uma vez, então, Tiago ele exorta sobre a questão da língua. Mais uma vez a língua está em evidência, a questão da fala, Então Tiago ele leva os seus leitores, da sua carta a uma reflexão acerca do cuidado com aquilo que nós proferimos, Então, mais uma vez, ele ressalta essa questão. O disse-me-disse, a fofoca, por sua vez, é um mal que está presente na sociedade odierna. Então ela faz parte da sociedade, está inserida ali na sociedade. E, para tanto, as pessoas costumam dizer que ela já faz parte da questão cultural. Ela trata-se de questão cultural. Então temos que tomar muito cuidado com esta questão.
então as pessoas tentam amenizá-la, né? Então nós temos que tomar cuidado com esta questão. Muitos, né, têm sido, então, levados a servirem os propósitos maléficos, verdadeiros, então, instrumentos do diabo, não levando em conta, né, os perigos, né, não levando em conta as ações, né, deste mal que eles provocam, pois eles machucam, essas ações ferem, essas ações constrangem o próximo. E sem falar que a pessoa que é levada, né, ao disse-me-disse, a fofoca, ela coloca também em xeque mal, por exemplo, da sua índole. A sua índole fica em voga, fica em questão. E também a sua reputação. Fica uma pessoa que não tem crédito, né? E esse mal, as suas ações podem causar também divisão, né, afastando as pessoas e afetando no relacionamento interpessoal. Em segundo lugar, o autor dessa revista, ele fala sobre falar mal dos outros e ser juiz da lei. Uma outra questão. Olha só, a origem do conflito, né, entre cristãos, na época ali em que Tiago estava escrevendo, né, a sua carta, né, de julgarem e de falarem mal uns dos outros ali, nós podemos ver que a língua estava de novo em voga nesta questão, né? Então, quando falamos, né, sobre outro em tom de condenação, corremos o perigo então de rapidamente perder, olha só, perder a atitude do versículo anterior, do versículo de número 10 desse mesmo capítulo que nós tratamos na aula passada, ou seja, que é aquela questão de humilhai-vos perante o Senhor. Então, se o nosso proceder no nosso dia a dia, ele não condiz, né, com o versículo anterior, logo nós estamos incorrendo, né, neste erro. Então, quem julga eleva-se em relação aos demais, né? Ele está numa posição, vamos colocar, de maior, né? Está querendo ser maior e arroga-se então o direito de sentenciá-los, bem como de assumir uma posição especial diante de Deus. Então não podemos, né, julgar o coração e os motivos de outros. Nós temos que aprender com a palavra do Senhor, com as palavras de Jesus, que Jesus então deixou registrado, né, Mateus as escreveu, e no capítulo 7 desse evangelho, então Mateus aborda essa questão, palavras de Cristo, ele dizendo, olha, não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. E Cristo, ele não para por aí, ele coloca muitas outras questões. Por quê? E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está em teu olho? Ou como dirás, olha, deixa eu, né, tirar o argueiro que está no teu olho, né, estando uma trave no meu olho. Hipócrita, Jesus chama essas pessoas de hipócritas, essas pessoas que agem dessa forma. Ele fala assim, ó, tira primeiro, né, a trave do teu olho e depois então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Por meio então deste ensinamento de Jesus Cristo aqui, nós aprendemos pelo menos 3 lições importantes aqui. Primeiro, ao condenar os outros, estamos principalmente condenando a própria lei.
A segunda lição é: aquele que julga os seus semelhantes estão se posicionando como juízes acima da lei, olha só, em vez de submeterem-se a ela. E a terceira lição é: ao condenar os outros, estamos nós mesmos sendo julgados e condenados pelo próprio Deus. Em último lugar, o último ponto desse primeiro capítulo, ele vem falar do autêntico legislador e juiz pode salvar e destruir. Então coloca um só legislador e juiz, né, que pode salvar e destruir. Tu, porém, que és? É uma pergunta que julgas a outrem, né? Segundo, então, o pastor Olavo Feijó, eu gostei muito do seu comentário, ele dizendo que aqui está, né, um mandamento menos cumprido, que é o mandamento que está lá registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 1, que é: não julgueis. Este é um dos mandamentos menos cumprido, né? Deus, ele é o único legislador, de onde emana, né, a origem da lei, o único juiz capaz de fazer vigorar, né, esta lei, e logo não podemos nos colocar no lugar de Deus, né? A Bíblia fala que Deus, ele recompensa aqueles que obedecem à lei, né, e destrói, né, por sua vez, aqueles que desobedecem à sua lei, né? Então, olhando, examinando as Escrituras, nós encontramos, né, 3 referências, né, que eu quero ressaltar pelo menos 2 aqui, que uma está registrada lá em Deuteronômio, que diz, né, vede que eu, né, o Senhor, eu o sou, né, Deus falando, e mais, nenhum Deus há além de mim. Ele fala: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que possa escapar da minha mão. O outro, palavras do profeta Samuel, que diz, né, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, né? Por trás, então, do espírito de crítica está uma atitude que usurpa a autoridade de Deus e que ele, né, e essa atitude está, então, repleta de orgulho. O segundo capítulo da lição, o escritor vem tratando acerca da brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania de Deus. Então ele coloca aqui, primeiramente, do planos meramente humanos. Temos que entender um pouco a respeito desta questão. Então, além de colocar-se no lugar, né, de juiz, né, então, além do perigo, né, que há de colocar-se no lugar de juiz, Tiago ele começa a abordar um outro assunto, né, muito corrente também em nossos dias, que é o planejamento da vida, né, ou seja, né, isto é, fazer planos, né, para o futuro, né? Ao tratar deste assunto, então, Tiago, né, compara a vida humana como um vapor, né, ou uma fumaça que desvanece em pouco tempo. Então ele coloca aqui que a vida é breve, né? Então o texto, né, em momento nenhum, ele vem censurar acerca do planejamento, né, para o futuro. O texto não critica isso, ele não censura esta questão, pois um bom, né, funcionamento, independentemente de qual seja a sua área de atuação, né, seja na área governamental, numa área empresarial, até mesmo na nossa vida pessoal, né, individualmente falando, né, depende, né, de um excelente
planejamento, né? E digo mais ainda, o projeto que não tem um bom planejamento está fadado ao fracasso. Como cristão, não é diferente, né? Então, um planejamento, né, cuidadoso fará parte da fidelidade que se exige de um bom administrador. Eu estou falando no âmbito cristão. O que Tiago, então, ele está falando, ele que está se referindo, é um planejamento em que o ser humano presume que tenha, então, o controle de tudo, né, de todos os fatores. Então, Tiago ele está abordando acerca desta questão e que tudo se realiza segundo a sua vontade, né, com os meios próprios e com força pessoal. Então, Tiago ele está abordando dentro desta questão e não na questão de fazer planejamento, né? No qual, em última análise, essa pessoa age como se ele fosse ele mesmo um Deus, né? Neste caso, configura-se então um planejamento errado. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui a incerteza e a brevidade da vida. Olha só, o que você então fará daqui a 10 anos? É muito tempo, poderíamos até diminuir esse tempo, né? Ou podemos até fazer uma outra pergunta: o que acontecerá na tua vida ainda hoje, né? No dia de hoje, o que vai acontecer contigo na tua vida, né? Ou daqui a 5 minutos, vamos dar um outro exemplo, daqui a 5 minutos, quem vai entrar por aquela porta? Ou quem ligará, né, no teu telefone daqui a 5 minutos? Então, não sabemos nada em relação ao futuro. E como podemos então tomar as decisões se não sabemos? Então, Tiago está justamente repreendendo aquelas pessoas que estavam então arrogantes e desconsiderando a soberania de Deus. Então, Tiago estava reprovando justamente esta questão. O problema, então, está justamente na questão das pessoas fazerem planos como se o seu futuro estivesse o quê? Garantido. Temos que ressaltar que a nossa vida ela é incerta, como uma neblina. Olha só, que cobre o campo pela manhã, mas quando o sol desponta, né, essa neblina logo desaparece, né? Olha só, a vida então ela é curta, né, não importando quanto tempo nós vivamos, né, de forma ela é curta. Em Provérbios capítulo 24, capítulo 20, versículo 24, está relatada as sábias palavras de Salomão, que está registrada da seguinte forma, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, ressaltando que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, né? E por fim, aqui dentro desse segundo capítulo, vamos encontrar o modelo bíblico de abordar o futuro, né? Então, nós temos também um modelo bíblico de abordar a questão desse futuro. Não podemos viver uma vida independente de Deus, né? Colocando Deus à parte. Os nossos projetos, os nossos planos não podem ignorá-lo. Olha só, isso é sério. O cristão precisa ter, né, certeza de que os seus projetos, os seus planos incluem a seguinte frase, né? Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Este, então, é o modelo bíblico de abordar o futuro. Isso sob
a perspectiva divina, pois a vontade de Deus ela é soberana. Quero que você guarde então esta verdade. Os nossos projetos, os nossos planos devem ser avaliados segundo os padrões e objetivos de Deus. Agora nós, por nossa vez, temos a obrigação e o dever de orar por eles. Esta forma de planejar agrada a Deus. O terceiro capítulo nós vamos encontrar aqui dentro dessa lição, que é os perigos da arrogância e da autossuficiência do ser humano. E para tanto, em primeiro lugar, nós encontramos aqui gloriar-se nas presunções. Então, a parte A desse versículo 16 do capítulo 4 da carta de Tiago, diz da seguinte forma: mas agora vos gloriais em vossas presunção ou presunções. Presunção é a confiança excessiva em si mesmo, ou seja, uma pretensão. Logo, podemos afirmar que presunção vem de um entendimento errado de nós mesmos e da nossa ambição. A pessoa presunçosa assegura que o tempo ele está ao seu lado e à sua disposição. Então, como se tudo girasse ao seu redor. Portanto, faz planos como se estivesse no total controle do futuro, excluindo a dependência de Deus. Então, nós observamos que Tiago está relatando, ele está tratando acerca deste assunto. Então, colocando os seus projetos da sua vida, a sua vida, os seus projetos, a parte de Deus. Concluindo, a presunção é um pecado grave. Não podemos, então, estar omitindo. Neste texto, Tiago, então, admoesta não acerca do planejamento. O que Tiago ele coloca agora aqui, então, em voga é a questão da exclusão de Deus, tanto da vida quanto do projeto da sua vida. Então, quando nós olhamos aqui para esta lição que nós estamos estudando, a leitura bíblica em classe, ele trata aqui, no versículo de número 13, olha, amanhã, hoje ou amanhã, iremos. Ele coloca, olha a forma que ele aborda, iremos, passaremos um ano, negociaremos, ganharemos. Então, como se o mundo girasse ao seu redor. Em segundo lugar, está registrado aqui na lição a malignidade do orgulho e das presunções. Olha só, toda glória tal como esta é maligna. Então, a jactância humana não vale nada, pois dá a glória ao homem e não a Deus. Então, essa jactância, por sua vez, inclui gloriar-se em todas as suas realizações. Para tanto, podemos citar, então, o exemplo do rei Nabucodonosor. Então, nos dias que Daniel era profeta, Nabucodonosor era rei do maior império daquela época, a Grande Babilônia, então, E certa ocasião, Nabucodonosor, enquanto passeava pelo seu palácio real, de Babilônia, então ele começa agora na sua arrogância, na sua presunção, ele expressa da seguinte forma: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei. Olha só, ele traz tudo aquilo
para si, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, né? E para a glória da minha magnificência. Então ele arroga-se tudo para si, né? O cristão, por sua vez, né, deve dar apenas glória, né, a Deus, né? Apenas gloriar-se no Senhor, de que a sua vida é vivida na dependência de Deus e em responsabilidade para Ele. E o último capítulo, ou o último subtópico desse terceiro capítulo, ele vem tratando a respeito da questão de faça o bem, né? O versículo 17, então, deste capítulo, ele coloca aqui: aquele, pois, que sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado. Versículo, então, 17 da epístola de Tiago, no capítulo 4. Então, resume esse versículo, ele resume, então, todo o capítulo de 1 a 4 desta epístola, né? Bem como todo o problema, né, ético contido em toda a sua carta. Esse versículo é uma admoestação, né, para todos. E, por sua vez, uma vez então admoestados, não há mais desculpas. Olha só, o pecado, então, ele nunca deve ser atenuado. Isto vale especialmente para o pecado de omissão, né? Que muitas vezes, à primeira vista, tem uma aparência ali de inofensividade, né? Como esse não é o caso, né? Observe, então, o discurso, né, de despedida do profeta Samuel, né? Quando ele estava despedindo dos israelitas, ele disse da seguinte forma, né? Quanto a mim, longe de mim, de que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Palavras do profeta Samuel. E eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel, por sua vez, então estava reprovando o pecado da negligência. A negligência é equivalente a ignorar a Deus e o próximo, e, portanto, é um pecado contra a lei de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e que Jesus esteja em tua vida.